Seu filho anda na ponta dos pés? Isso é um problema ou é normal? Meu nome é Bruno Massa, eu sou ortopedista e vou explicar justamente isso para vocês nesse vídeo. Então já dá um like, já se inscreve no canal e acompanha até o final. Essa é uma das queixas mais frequentes no consultório. Muitos pais vêm procurando uma resposta para algo que eles percebem ou que as outras pessoas percebem. E às vezes, sem mesmo saber, até eles andam na ponta dos pés. É muito comum, se a gente parar para olhar vários adultos andando, a gente vai reparar que alguns tiram o calcanhar do chão antes do momento final da passada. Isso é normal? Depende. Quando a criança é muito pequena, isso pode sim fazer parte do desenvolvimento. Mas uma coisa importante, isso nunca pode estar associado a uma restrição, ou seja, uma incapacidade de andar apoiando o calcanhar no chão. Isso sim é um problema. Vamos entender um pouco melhor agora para saber diferenciar melhor. Quando a gente tem que, obviamente, nos preocuparmos e quando a gente tem que ficar só de olho. Para começar, deixa eu explicar o que é a marcha na ponta dos pés. A marcha normal envolve uma fase que a gente chama de balanço, o apoio do calcanhar no chão, o apoio da planta do pé inteira no chão e, no final, o desprendimento, que começa, obviamente, pelo calcanhar até a ponta do dedão para começar uma nova fase de balanço, em que esse pé está no ar. O que acontece? O que é a marcha na ponta dos pés? É quando esse calcanhar, que deveria se desprender só lá na fase final da marcha ou da fase de apoio, começa a acontecer antes. Muitas vezes logo no início. Em alguns casos, esse calcanhar nem encosta no chão. E qual que é o problema disso? Eu já falei disso num outro vídeo, eu vou colocar aqui para vocês verem. O pé basicamente troca energia com o chão, certo? E essa troca de energia é mais harmônica a depender da área de apoio. É uma troca de vetores de força. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão física básica, ok? Na marcha na ponta dos pés, essa pressão vai ser sempre maior. Por quê? Porque a área é menor. Isso vai gerar sobrecarga em todas as estruturas. Muitas vezes dores, por exemplo, na fáscia plantar, uma fáscia de plantar, vem de uma marcha na ponta dos pés. Olha que interessante. Então, quando a gente pode considerar isso normal? A criança muito pequena, de 2 a 3 anos, que não tenha dor, não tenha dificuldade para realizar suas funções, para andar, não caia demais, que principalmente consiga apoiar esse calcanhar no chão, não tenha rigidez da musculatura ou da articulação. Então, quando é um alerta? Quando a criança tem mais de 3 anos de idade, quando obviamente isso está associado à dor, alguma deformidade. Quando há rigidez, ou seja, a criança não consegue trazer o tornozelo para cima, nem que ela queira, ela consegue encostar o calcanhar no chão. Quando você já tem um diagnóstico neurológico associado, e esse padrão de marcha é muito associado a alterações neurológicas, por exemplo, transtorno de espectro autista. Quando há atraso do desenvolvimento, da fala, o motor, quando há alteração comportamental, também pode estar associado a uma marcha na ponta dos pés. E aqui uma coisa interessante, existem crianças que andam na ponta dos pés sem ter nenhuma outra causa associada. A gente chama isso de idiopático. E está associado aí em torno de 5% até 20% dos casos em alguns relatos. Algumas coisas a gente precisa associar para entender se a gente vai ficar só de olho observando esse caso ou a gente precisa de intervenção. Primeira delas é a criança consegue, ou até o adulto consegue, apoiar esse calcanhar no chão? Se não, existe um encurtamento ou uma rigidez da articulação. Isso precisa ser tratado. Quando sim, você precisa tratar esse encurtamento muscular ou essa rigidez articular. Algum problema existe que causou isso daí. Quando não existe, isso geralmente está ligado a um comando inadequado. A musculatura da panturrilha, que faz o apoio na ponta do pé, está sendo contraída antes do momento ideal. Isso é importante, porque é o que a gente precisa tratar basicamente. Existe até uma coisa, como eu falei, daqueles casos idiopáticos, super interessante. Vários estudos buscam entender melhor isso daí, a gente não tem ainda muito certeza do porquê isso acontece, mas tem um estudo interessante que mostra que até os 6 anos de idade, 40% se resolve espontaneamente. Então aí a gente já entendeu uma coisa importante, a gente precisa diferenciar caso a caso, e por isso a avaliação de um profissional vai ajudar bastante, tendo um exame físico detalhado para entender as causas de cada um dos problemas, fazer justamente os diagnósticos que às vezes precisam ser tratados, isso muitas vezes é secundário a um outro problema. Avaliação neurológica, obviamente, isso é importante. E olha só que interessante, raramente a gente precisa de exames secundários, ou seja, raio-x, ultrassom, ressonância. Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Como a gente trata esses casos? Eu vou começar pelo que é mais fácil, quando há encurtamento. Por quê? Quando há encurtamento, você precisa alongar. Ponto. Como você vai fazer isso? Pode ser com fisioterapia, pode ser com gesso seriado, pode ser com órtese, pode ser com cirurgia. Tudo isso tem indicação, obviamente, individualizada caso a caso. De novo, a importância de ter um profissional acompanhando. E quando não há o encurtamento? Aí é super importante entender o porquê. Às vezes a gente nem acha, mas é importante entender mesmo que não tenha nada causando isso.
Por quê? Que pode sim ser um problema neurológico, pode ser um problema comportamental e pode ser simplesmente um vício de marcha. O tratamento desses casos muitas vezes é multidisciplinar, envolve um fisioterapeuta, envolve às vezes um fisiatra, um ortopedista, um neurologista, enfim. Muita gente vai estar envolvido para que essa criança consiga andar de maneira mais adequada, uma mecânica mais adequada. E aqui é super importante, o tratamento é individualizado. Por quê? Cada criança vai ter características específicas e causas específicas para esse problema. Andar na ponta do pé pode ser só parte do desenvolvimento, mas também pode ser um problema que precisa ser tratado precocemente. Por quê? Para evitar, obviamente, problemas que vêm a aparecer no futuro. A infância é um momento fundamental, seja para o desenvolvimento corporal, dos ossos, músculos e tendões, mas também dos hábitos. E aí, conhece alguém que anda na ponta dos pés? Comenta aí. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha, porque sim, tudo tem um porquê, até a maneira como seu filho pisa. Te vejo no próximo vídeo.